Amém, Pai, amém. Algum tempo atrás eu ouvi de uma palestra de um cardiologista a respeito de qualidade de vida, em que ele perguntava para o auditório o que resumia qualidade de vida. E aí teve gente que respondeu: qualidade de vida é você ter saúde física, não é? Para você poder viver uma vida abundante. E aí outros diziam: não, mas não adianta ter saúde física se você não pode pagar suas contas, então você tem que ter uma conta bancária gorda para você conseguir dar conta de certos prazeres que trazem qualidade de vida. Então, na visão dessa pessoa, aí o outro falou assim: não, qualidade de vida é poder viajar muito, ter tempo para viajar. E cada um foi falando uma coisa: morar num lugar legal, não é? Num lugar bonito, num bairro estruturado. E aí ele disse assim: olha, você pode ter todas essas coisas juntas e você não ter qualidade de vida. Porque, na verdade, o que define qualidade de vida é qualidade nos relacionamentos. Então, você estar cercado de pessoas que você ama e pessoas que te amam, você pode não ter nenhuma daquelas outras coisas, que você vai viver uma vida com qualidade. Gente, eu achei muito impressionante, não sei se esse médico é cristão, mas isso tem muito fundamento naquilo que a gente vê na palavra de Deus, não é verdade? Jesus falou assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Qual é o grande selo, o grande sinal, a grande marca, o grande distintivo do cristão? Se vocês tiverem amor uns para com os outros. Isso que tem que nos definir como comunidade. E Jesus também disse que, na verdade, o primeiro e maior mandamento tem a ver com relacionamento. É o nosso relacionamento com Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a esse, é amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, para Deus, a coisa mais importante continua sendo relacionamentos saudáveis que vão existir debaixo da bênção de Deus. E isso a gente aprende como? Claro, em comunidade. A gente sempre vai estar influenciando positivamente ou negativamente as pessoas que caminham com a gente de perto, as pessoas que a gente ama, e a gente precisa avaliar se a gente tem conduzido bem essas relações, né? Interessante que Jesus tinha muitos seguidores. Agora está na moda querer ter muitos seguidores. Muita gente quer ter muitos seguidores. Mas embora tivesse milhares, às vezes dezenas de milhares de pessoas seguindo Jesus, ele fez questão de investir em 12. Ele fez questão de manter um grupo bem restrito de relacionamentos, em que ele poderia ter relacionamentos significativos, ele poderia aprofundar esses relacionamentos, ele poderia ser um ouvido presente para aqueles homens, e ele apacentou eles de perto, e ele conheceu cada um no íntimo, e ele conseguiu conhecer cada característica de cada um dos seus 12 discípulos, porque ele entendeu que essa era a melhor estratégia para impactar a história do jeito que ele impactou, e que aqueles 12 impactaram, dando prosseguimento à missão através da igreja primitiva. Será que a gente entende isso? Tem gente hoje disposta a comprometer amizades para ter mais seguidor, né? Mas Jesus não. Jesus vai investir nas amizades como algo sustentável para uma qualidade de vida verdadeira na presença de Deus. E aí, irmãos, relacionamentos saudáveis, então, pensando desse ponto de vista desses textos que a gente citou aqui, são o que define uma igreja viva, não é? Uma igreja viva é uma igreja onde seus membros vivem relacionamentos saudáveis, tem cada um, né, no seu ambiente buscado viver uma vida cheia do Espírito Santo. E esse texto que a gente vai ler, ele fala um pouco sobre como é que a gente consegue viver esse nível de comunhão verdadeira. Será que ter comunhão com Deus é vir à igreja todo domingo? Será que ter comunhão com Deus é participar dos programas da igreja local? Ou será que há algo além, quando a gente está falando de comunhão cristã, de uma igreja viva? Vamos ler então Tiago 5,13. Ele diz assim: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará.
e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Amém? Então, Tiago dá para a gente aqui uma aula de como viver como uma igreja viva. Que comunidade é essa? Quais são as características que tem que marcar a gente? Ele aprofunda um pouco o discurso. Para algumas pessoas, como eu disse, frequentar a igreja dominicalmente é ter comunhão. São cristãos nominais, não é? Fui lá, cumpri meu compromisso religioso, dominical. Aí outros falam assim, não, tem que dar o dízimo também. Agora eu estou dando dízimo e estou indo no culto. Então eu já estou vivendo em comunhão. Outros falam, não, no final do culto você tem que dar um abraço em algumas pessoas. Sabe como é que é? A gente tem aquele momento de comunhão ali no final do culto. Outros entendem que, além disso tudo, você tem que ter o seu nome no hall de membros. E todas essas características, então, definem o que é uma vida em comunhão. Mas eu diria para você que é possível alguém ter todas essas características e não estar vivendo em profunda e verdadeira comunhão com Deus. Em profunda e verdadeira comunhão bíblica com a igreja de Jesus. O nosso desafio não é simplesmente cumprir ritos institucionais da igreja local para a gente se sentir em paz de que a parte religiosa da minha vida, essa pasta que eu abro só no domingo, está sendo bem administrada. Não. Deus quer muito mais para a gente, tanto individualmente como enquanto corpo. E a gente muitas vezes vê igrejas serem reduzidas a clubes religiosos, onde o aspecto social do convívio superficial ali, dominical, já define a razão de aquela comunidade existir. Mas a gente entende que esse texto desafia a gente a ir muito além. O que ele fala que são características de uma igreja viva, que a gente está interpretando aqui a partir da exposição desse texto? A primeira coisa é que uma igreja viva é definida pela oração. Uma igreja viva é uma igreja que ora. A oração é um tema central em todo esse texto que a gente leu aqui. E ela, na verdade, é um tema central quando o assunto é a vida da igreja, a vida do cristão. Não existe um cristão vivo se ele não é um cristão de oração. Não existe uma igreja viva se ela não é uma igreja que ora. Oração é vital para a vida da igreja, é vital para a minha vida e para a sua vida, porque oração é relacionamento com Deus. E quando Salomão termina de construir o templo, suntuoso, lindo, glorioso, Deus fala para ele assim: Salomão, esse lugar só tem sentido se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nesse lugar se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. E eu então vou ouvir ele dos céus e vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Porque toda essa estrutura religiosa não tem qualquer sentido para Deus se ela não for usada para a igreja ser corpo vivo de Cristo no mundo, para ser um ambiente onde as pessoas são de fato aproximadas de Deus, e isso através da oração, segundo as palavras do próprio Deus para Salomão, nesse momento marcante da história. E Amy Bounds, que foi um teólogo que escreveu muito sobre oração, ele disse um texto que me marcou muito, eu quero ler esse trecho para vocês aqui. Falou assim: o que a igreja precisa hoje não é de um maquinário aperfeiçoado, nem de novas organizações ou de mais e melhores métodos, mas de homens que o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não flui por intermédio de métodos, e sim por meio de homens, não unge planos, e sim homens de oração. Amém, irmãos? Então a gente precisa querer ser esse homem, essa mulher,
esse cristão, essa pessoa de oração, porque tudo que a gente faz impacta no corpo, não é? Somos membros do corpo e, como membros, vamos impactar esse corpo positivo ou negativamente. E a nossa vida de oração sempre vai contagiar as pessoas com essa paixão, com esse zelo, com esse amor pelo Evangelho, com esse amor por Jesus, com esse desejo por Deus, com esse desejo por intimidade com Deus. Só que existe um ruído na nossa comunicação com Deus, não é? Quando você ama muito uma pessoa, você quer gastar tempo com essa pessoa, você quer conversar com ela, você quer abrir o coração com ela, você quer trocar experiências, conversar e entrar fundo nessa conversa, porque você ama essa pessoa. Só que por que às vezes não é assim com Deus? E a razão, irmãos, teológica é porque Deus é santo, 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 não é? Então, por um lado, a gente se envergonha de se aproximar de Deus, de falar com Ele. E por outro lado, também muitas vezes pode ser por causa do bloqueio que o nosso próprio orgulho de achar que a gente não precisa de ajuda e socorro cria uma barreira entre nós e Deus. Mas o tempo todo a Bíblia ordena que a gente ore. Jesus falou, peçam e será dado. Paulo falou, orem sem cessar. Busquem de todo o coração, foi isso que Jeremias falou. Busquem ao Senhor, porque Ele se deixará encontrar por aqueles que estão buscando, por aqueles que estão clamando, porque Ele quer esse relacionamento com a gente. E a gente precisa romper com essas barreiras, e a gente precisa buscar exercitar uma vida de relacionamento real com Deus. E Tiago fala de 3 níveis de oração aqui. Ele fala o seguinte: está alguém sofrendo? Que ele ore, que essa pessoa que está sofrendo ore. Então o primeiro nível é individual. Se eu estou sofrendo, eu preciso recorrer a Deus, eu preciso me colocar diante dele. Tem gente que está sofrendo, está passando aperto e reclama porque ninguém está ajudando, ninguém está indo atrás, ninguém está orando, mas ele mesmo não está buscando diante do altar de Deus socorro. Então esse é um dever que pesa sobre nós. Eu preciso buscar resolver as minhas crises no altar do Senhor. Minhas crises como homem, como pai, como marido, minhas crises em relação aos meus desequilíbrios, aos meus pecados, às minhas fraquezas. Eu preciso em oração colocar essas coisas diante de Deus, para que Ele venha em meu socorro, amém? Então esse é o primeiro nível que ele coloca. O segundo é o nível da liderança, ou seja, há situações em que a pessoa está doente. Nesse caso, chame os presbíteros da igreja, para que eles unjam e orem, e a oração da fé vai salvar o enfermo. Há situações, sim, que é preciso recorrer até à liderança e à intercessão da liderança da igreja, e a liderança da igreja existe para isso, e é um outro nível de oração e de intercessão. E depois ele continua falando, e orem também uns pelos outros. A gente precisa entender que, embora haja uma liderança constituída, a oração não é um dever da liderança apenas. A vida de oração, e a igreja é viva quando não apenas a liderança ora, mas quando toda a igreja ora, isso que ele está falando. Orem uns pelos outros. A liderança não dá conta de todo mundo. O pastor Henrique, a equipe do pastor Henrique, o conselho, não dão conta de todo mundo da igreja. Existem pessoas cujas vidas não são nem conhecidas por mim, mas você conhece essa pessoa de perto. Você conhece as preferências, as fraquezas, as lutas, os dramas que ela está vivendo. Você tem acesso a ela. Então você é o sacerdote que Deus constituiu sobre a vida dessa pessoa. Você tem caminhado com ela ali na célula, você tem caminhado com ela no discipulado, e você é o intercessor. O sacerdote era esse, era alguém que tinha uma unção, uma capacitação espiritual de Deus para interceder a Deus em favor das pessoas. E a palavra diz para a gente que todos nós hoje somos esses sacerdotes, porque todos nós que nascemos de novo somos dotados com o Espírito Santo, e por termos o Espírito Santo temos a autoridade de orar e de clamar pela vida das pessoas, e não só isso, também o dever de fazer isso. Tiago fala assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. Ele não fala assim, a oração de um pastor é poderosa e eficaz, porque se tratando de resposta de oração, de manifestação do poder de Deus, Deus não está nem aí qual é o cargo que a pessoa exerce.
Deus não está nem aí para qual é o dom que a pessoa tem. Ele está aí para se a pessoa tem fé, seja ela quem for. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, daquele que está se colocando diante de Deus. E aí, irmãos queridos, a gente precisa resgatar essa consciência do sacerdócio universal, de sermos intercessores da vida uns dos outros. Uma igreja viva é aquela onde cada um de seus membros entendeu o seu papel como intercessor dos demais. Então, se você disser assim, olha, Jonas, eu não oro por todo mundo, mas eu oro pela minha célula, eu oro pelo meu discipulado, pelo meu discipulador, pelo meu discipulando, eu oro pela minha família, eu oro pelo meu filho, eu oro pela minha esposa, eu oro pelo meu chefe, pelos meus funcionários, eu oro por aqueles que estão à minha volta, intercedo por eles diante de Deus, para que eu seja uma bênção na vida deles e para que através da minha vida eles venham a conhecer a beleza do teu evangelho. Se você fala isso, eu diria, olha, você está fazendo o seu papel no sentido de fazer desta igreja uma igreja viva. Amém? É isso que a gente tem que entender em primeiro lugar. A segunda lição, uma igreja viva, uma igreja onde há confissão. E aí é interessante que a gente pratica pouquíssimo isso nos nossos dias. Confissão não é bem vista. Muitas pessoas têm muito orgulho, muita dificuldade de abrir o coração, muita desconfiança, não é? A gente vive num mundo de muita fake news, muita maledicência, muita fofoca, muita vida de aparência, não é? As redes sociais promoveram essa vaidade aflorada. E aí, Tiago diz o seguinte: confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para vocês serem curados. A cura não vem só pela oração. Ele está acrescentando um novo elemento capaz de trazer cura, que é a confissão, porque há pecados que adoecem as pessoas. E esses pecados precisam ser confessados, porque, segundo a Bíblia, o pecado produz morte. Uma igreja onde não há o exercício constante da confissão, onde seus membros são pessoas orgulhosas, onde seus membros não são pessoas humildes, capazes de se esvaziar de toda a soberba, ela dificilmente vai ser uma igreja viva. Igreja viva é uma igreja cujos membros estão com o coração aberto a serem tratados. Provérbios 28:13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Esconder pecado trava a vida, é isso que o provérbio está falando, não prospera. Não estou entendendo, minha vida com Deus não está andando para frente, não estou entendendo, Deus não está me usando como eu gostaria de ser usado, Deus não está abençoando a minha vida, ao invés de eu sentir paz, eu sinto peso, tem alguma coisa errada, o que está errado aí? Tem pecado encoberto, isso tem que ser enfrentado. Essa confissão precisa acontecer, sim, num quarto, com a porta fechada, diante de Deus, mas se você ali não está sendo liberto, se você ainda continua sofrendo, procura alguém em quem você confia para abrir o coração. Se você tem dificuldade de relacionamentos, procure um pastor e abra o seu coração para um dos pastores, mas não guarde isso, rasgue a sua alma diante do Senhor. Jesus entendia que a verdade é a única coisa capaz de trazer cura e libertação para a gente, não é? Ele fala assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se vocês são meus discípulos, vocês não ficam guardando coisas nas trevas, vocês andam na luz, vocês não ficam ocultando coisas, vocês que têm consciência da verdade, que têm acesso à palavra de Deus, que sabem o que é certo e o que é errado, não ficam fingindo que está tudo bem, não ficam vivendo uma vida de aparência, mas estão determinados a rasgar o coração e a buscar socorro em Deus, para que isso mude, para que o pecado não continue a fazer o estrago que ele pretende fazer. João diz o seguinte: gente, se a gente afirma que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Ele vai além, ele fala assim, quando a gente diz que não tem pecado, a gente faz de Deus um mentiroso, porque Deus revela que somos pecadores, e a gente sabe disso. Então a gente tenta se auto-enganar e enganar Deus, quando na verdade a gente só está implodindo a nossa própria vida. Mas ele fala, não façam isso, porque se vocês confiarem em Deus, se vocês confessarem os pecados, vocês vão ser perdoados e purificados por Deus. Há uma promessa implicada aí, há uma promessa de bênção na vida daqueles que buscam ajuda, que têm um coração quebrantado, ensinável. Calvino usou essa expressão que a gente cita às vezes, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Ficou meio jargão já de tanto que a gente repete aqui, mas a verdade, gente, é que a gente lida com isso o tempo inteiro. O nosso coração é passional, não é? Ele se deixa guiar por paixões adoecedoras, mas deixa só aqueles que não têm se exercitado em confissão. Quem tem exercitado confissão na sua vida, essas paixões não ficam presas, esses ídolos não têm altares nesse coração para eles ficarem ali expostos. Não, eles são expurgados, são jogados para fora, porque eles confessam seus pecados, eles buscam socorro, e o Senhor então perdoa e purifica. Então a gente precisa buscar exercitar isso. Qual foi o pecado de Ananias e Safira, aquele casal que morreu, caiu fulminado ali no templo em Atos? O pecado deles não foi ter deixado de dar toda a propriedade que eles tinham vendido, não foi esse. O pecado deles foi mentir para Deus, foi manter coisas em oculto, e isso foi abominável diante de Deus. Tentar enganar o próprio Espírito de Deus. E a gente precisa aprender a viver e exercitar. Quer contribuir para que a igreja oceânica seja uma igreja viva? Coloque no seu coração a determinação de confessar pecados regularmente. Não é a sua regularidade dos dízimos ou sua presença física nos cultos que vai fazer da igreja uma igreja viva. O que vai fazer da igreja uma igreja viva é a sua determinação de viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida transformada a cada dia, uma vida inconformada com o pecado, uma vida que quer imitar Jesus. Por isso, procura um discipulador, uma vida que procura viver uma comunhão não de aparência superficial, mas uma comunhão verdadeira. Por isso, não tem problema nenhum com prestação de contas, não. Tem gente aí preocupada comigo, querendo me ajudar, querendo me dar suporte, querendo orar por mim. Eu estou aqui para me colocar diante de Deus e me deixar tratar, me deixar aperfeiçoar por Ele. Igreja primitiva não tinha estrutura física, se reunia nos lares, mas ela tinha comunhão e o desejo de viver uma vida cheia do Espírito. E o que ela fez? Ela começou uma revolução na história e abalou a história. Terceira lição, então: igreja viva, a igreja que ora, é uma igreja que confessa. Em terceiro lugar, uma igreja viva, uma igreja onde há salvação. Verso 19: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Veja bem, a gente sabe que a igreja não salva, eu e você não salvamos ninguém, mas a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo, e Cristo salva. E Cristo, embora possa salvar a despeito de nós, Ele quer nos usar como instrumentos de salvação na vida das pessoas que Ele colocou à nossa volta. E Ele quer que a gente ame essas pessoas a ponto de pregar para elas, de se preocupar com elas, de entender a gravidade do estado que a alma delas está vivendo, o fato de que elas estão indo para o inferno. E a gente não só dá um bom testemunho, mas a gente também orar por elas e chamar elas. É interessante que ele usa uma expressão aqui, se algum de vocês se desviar da verdade e outro trouxer de volta. Tem alguém aí que está se desviando, mas tem um outro que está trazendo de volta. Você pode dizer que você tem se empenhado por trazer de volta pessoas, por ligar para pessoas, por se importar com pessoas. Há um tempo atrás, havia um entendimento
nas igrejas em geral, evangélicas, que essa era uma atribuição do pastor, da liderança. Só que essa é um equívoco. Essa não tem base no Novo Testamento. Essa preocupação é da igreja. A mesma igreja que é um sacerdócio universal no sentido de interceder uns pelos outros, também se pastoreia mutuamente. A expressão uns aos outros, genérica, se referindo a todos os membros da igreja, ela se repete mais de 50 vezes no Novo Testamento, para falar que essa é a igreja que Deus quer, essa é a igreja viva, uma igreja onde todos se importam, oram pelos outros, vão em busca do outro, cuidam do outro. Não dá para abraçar o mundo com a perna, não dá para orar por todo mundo, cuidar de todo mundo, não dá. Qualquer um que tente fazer isso vai enlouquecer. Mas existem pessoas à sua volta que são o seu alvo de oração, que são aqueles que Deus confiou ao seu pastoreio. E existem pessoas que à minha volta também Deus confiou ao meu pastoreio, e eu tenho que zelar por essas pessoas. E é isso que ele está falando. Então, a maior parte das pessoas, a gente fala isso no curso de células, não foi alcançada por pregadores profissionais. Foram alcançadas pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pelo vizinho, pelo colega de trabalho, pelo amigo de infância. E não só alcançadas, mas muitas dessas pessoas são pastoreadas também por essas pessoas que estão perto. E isso é uma igreja viva. Não é uma igreja que alguns ficam sentados no banco criticando os 10% que estão ali trabalhando e dando o seu melhor, e colocando toda a responsabilidade sobre ele. Esse é um modelo doentio de igreja, que, para a glória de Deus, a gente não vive mais há bastante tempo. Mas uma igreja saudável é uma igreja em que pelo menos 90% já entenderam isso que a gente está pregando aqui. Já entenderam que a missão de ser sacerdote é uma missão que Deus delegou a todos os cristãos. A igreja primitiva vivia isso. E o que aconteceu com ela? Contava com a simpatia, diariamente se reuniam no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa, juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e dia a dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Não está falando de grandes campanhas evangelísticas, de grandes estratégias de marketing, não está falando nada disso, está falando de uma igreja viva, de uma igreja que transbordava do amor de Deus, que vivia relacionamentos saudáveis e que por isso, dia a dia, o Senhor falava: eu quero mandar gente para ali, porque ali existe um povo saudável, ali existe um povo que me ama, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que ora, um povo que se relaciona comigo, por isso um povo que vai abençoar a vida dessa pessoa. E o Senhor então ia acrescentando, porque ali ela vai ser bem cuidada. Isso é uma responsabilidade, irmãos, que está sobre todos nós. Igreja viva é uma igreja que se tornou um lugar de salvação, um lugar de reconciliação com Deus, e que isso cresça cada vez mais no nosso meio. Amém? Aplicações aqui. Primeira aplicação: faça da oração o seu oxigênio diário. Essa é uma expressão do John Wesley, grande avivalista. A oração é o oxigênio da alma do cristão, com certeza. A gente precisa respirar a oração. Jesus respirava a oração. Paulo fala: orem sem parar, orem continuamente, orem sem cessar. Tem um relacionamento com Deus que não é compartimentalizado. Tem uma hora do dia que eu paro para orar. O resto do dia todo eu nem lembro que existe Deus. Não, Deus é onisciente, é onipresente. Onde quer que você esteja, faça desse momento um momento de estar antenado, ouvindo a voz dEle, falando com Ele, submetendo a Ele cada pensamento, cada atitude, cada decisão. Isso é uma vida de oração, submetendo a Ele a vida das pessoas que estão ali, naquele lugar que você está trabalhando, estudando, vivendo. Uma igreja é viva na mesma proporção em que cada um dos seus membros busca uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de oração, uma vida que quer ser usada por Deus e que quer se preparar para isso. Nosso inimigo, ele não dá trégua. A Bíblia ensina isso para a gente. Não é? Ele ruge como leão procurando alguém para devorar. Esse é o nosso acusador. É o inimigo das nossas almas.
Ele não dá trégua. Por que a gente vai dar trégua? Quando a gente para de orar, a gente dá trégua. A gente abaixa a guarda, não é? A gente não pode fazer isso. Segunda aplicação, esteja certo de que você não está escondendo pecados. Esteja certo de que não há pecados, como é que se diz? Pecados de estimação na sua vida. Que você está cultivando, que você está preservando, que você jamais confessa, que você, nem mesmo a Deus você tem colocado ele e clamado ao Senhor pela intervenção de cura e pela libertação dele. Pecados que podem ter te subjugado, não permita que isso aconteça. A vida cristã é uma vida que está constantemente numa luta contra o pecado, por isso é uma vida que precisa constantemente ser vivida em confissão, em oração de confissão, falando mesmo para Deus, rasgando o coração e procurando ajuda se a coisa fugiu ao controle, né? Claro, quem já está no ambiente discipulado, aquele ali é o ambiente para tratar, para abrir o coração, para pedir oração, para confessar motivações, interesses, fantasias erradas. O pastor Henrique falou ontem no curso de discipulado que o bom discipulador não é aquele que passa uma ideia de perfeição e de correção, mas o bom discipulador é aquele que se mostra vulnerável, é aquele que se mostra igual. E é interessante que o autor de Hebreus tem um texto que eu acho muito ousado. Ele fala assim: todo sumo sacerdote, que era a autoridade máxima do judaísmo, é escolhido dentre os homens, designado para apresentá-los em questões relacionadas com Deus, representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Tem gente que fala assim: não, eu não posso discipular não, porque eu sou muito fraco, eu sou muito pecador. E na verdade é óbvio que é preciso haver uma certa caminhada para você discipular alguém e uma certa maturidade espiritual. Mas o primeiro item que define um cristão maduro é um cristão que sabe que ele também erra, que ele também está sujeito a fraquezas e que ele precisa, entre aspas, oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados. Ele precisa de redenção também, de modo que quando ele ouve a confissão, ele se quebranta, ele chora junto, ele sente a dor do outro, ele sente a tristeza que a desgraça do pecado traz sobre a vida dele, e ele começa a interceder movido por esse amor, porque ele também sente na pele dele isso, não é? E no ambiente do discipulado, a gente tem um pacto de confidência, existe um ambiente reservado, protegido, um ambiente de cuidado pastoral. E é nesse ambiente, irmãos, que o avivamento começa sobre a igreja. Nesse ambiente onde os pecados são confessados. Nenhum grande avivamento na história, nem na Bíblia e nem na história da igreja, aconteceu sem um despertamento para a confissão de pecados. Sempre houve isso. O povo foi lá e publicamente reconheceu e se humilhou diante de Deus e confessou pecados. E aí Deus começou um grande movimento de avivamento. E é isso que vai acontecer com a gente também, se a gente continuar nessa busca. Terceira e última aplicação: empenhe-se por trazer pessoas. Gente, não é muitas vezes fácil, e na verdade a gente não tem o dever bíblico de converter ninguém, nós não temos autoridade para isso. Não existe o dom de conversão de pessoas, não existe, porque essa não é tarefa nossa. A nossa tarefa é dar um bom testemunho, pregar Jesus, expressar amor às pessoas, convidando elas para vir à igreja, convidando elas para a célula, mostrando para elas que a vida delas é importante para nós, dizendo para elas: eu tenho orado pela sua vida, você é uma pessoa muito querida. E a gente não tem a menor ideia do impacto que isso pode causar na vida de uma pessoa assim. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu me converti já no final da adolescência, e meus irmãos mais velhos já eram convertidos e eles levavam o pessoal da igreja lá para casa. E um ou outro toda vez vinha
me constranger dizendo assim: olha, Jonas, você sabe que eu te amo muito, né? Que eu tenho orado pela sua vida. Gente, eu tinha crescido na igreja, eu sabia exatamente o erro que eu estava cometendo. A minha rebeldia contra Deus era evidente para mim. E quando essa pessoa vinha me confrontar e falar que estava orando por mim, eu ficava incomodado, constrangido, meio sem saber o que fazer. Mas no fundo eu sabia que era verdade. E no fundo eu sabia que eu não ia encontrar amor maior do que aquele nesse mundo. Amor de gente que realmente está preocupada, e o amor que deve ser a marca da igreja dos imitadores de Jesus. Amém? Senhor querido, obrigado pela Tua presença no nosso meio nessa noite, obrigado pela Tua palavra que veio nos ensinar um pouco mais como ser uma igreja viva. A gente sabe que o desafio é grande e nós somos tremendamente limitados, Senhor, mas a gente sabe que diante de tanta fraqueza e limitação, o Teu Espírito Santo pode nos encher de tal forma que o Senhor vai causar, Pai, em Itaipu, um grande impacto com a presença da Tua igreja viva neste lugar, em Niterói, em nosso estado, em nosso país. Vem trazer avivamento para a Tua igreja, vem nos ensinar esse povo simples que entende a simplicidade desse Evangelho e desse Deus que convida a gente a um relacionamento onde não é preciso usar máscaras, não é preciso, Senhor, viver de aparências, não é preciso ter seguidores, porque a gente já tem todos os amigos que a gente precisa, e o nosso maior de todos amigo, nosso Redentor, nosso Senhor, capacita a gente a viver transpirando esse Teu amor para o mundo. Em Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.